Povo de igreja, feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui presente, amém? Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e vamos entender qual é o fundamento da cerimônia que iremos participar daqui a pouco. Com muita alegria, estou aqui de volta na igreja onde eu passei parte da minha vida cristã. Agradecer a minha esposa e meus filhos, não, agradecer não, né? Comunicar que minha esposa e meus filhos não estão por conta de um campuri que está havendo em Itapebussul, lá o pessoal da região. Agradecer ao meu pastor Auricélio, esse pequeno, grande homem de Deus, com o qual eu tenho um profundo respeito, admiração e consideração, que me concedeu a palavra, né? Eu aprendi a duras penas que onde o pastor está, a cabra não berra. Mas é bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam a ele, tá certo? As dúvidas vai ser com ele aí, tá certo? Todos acharam? Capítulo 13 de João. Fechemos os nossos olhos e oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, a Tua palavra está aberta. Tua palavra maravilhosa, Senhor, que dura tanto tempo, que nos faz encontrar o caminho a Ti e, consequentemente, também o caminho para o céu, Pai. Ajuda-nos para que possamos compreender e não sermos meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pronto, irmão? Então vamos lá. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia sido de Deus, ia para Deus. Saído de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele, de quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que ele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Para cima, é? Para onde é? Está com delayzinho, né? Mas, irmãos,
A igreja ela institui a cerimônia de lavar pés não só como uma mera cerimônia. Tudo certo? A cerimônia de lavar pés, ela não é uma simples cerimônia onde todo mundo se reúne simplesmente só para tomar o vinho, o suco da uva, né? E o corpo de Cristo é representado pelo pão. Eu me lembro isso com vergonha. A primeira vez que eu participei da Santa Ceia, que eu lembre, foi no final de 98, começo de 99, se eu não me engano, no Conjunto Ceará, na igreja do Conjunto Ceará. Naquela época eu tinha 14 anos. Mas eu lembro, e digo isso de novo com vergonha, irmãos, que eu não tomei da forma correta. Porque o que nós fazemos quando nós tomamos a ceia representa muito mais do que uma simples cerimônia. Ah, é porque está no manual da igreja, é porque está... Não é só por isso. Como a gente acabou de ler no texto, e a gente vai ver um motivo também depois, aquele que desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós, nos deixou o exemplo para que assim a gente pudesse fazer também. Se nós não atentarmos para isso, se nós não atentarmos para a importância que é esta cerimônia, incorre no erro de nós fazermos que nem a igreja de Corinto, como está lá em 1 Coríntios 11, verso 30. É por isso que existe entre vós fracos, doentes e os que dormem. Mas nesse caso aqui, irmãos, estava tudo preparado. Já estava tudo preparado. O cântaro com água estava lá no lugar. Tinha a bacia. E tinha lá uma toalha. Mas qual era o problema? Qual era o problema? Ninguém tinha se habilitado a fazer aquele serviço. Por quê? Porque naquele tempo o costume era, você caminhava, passava um bom tempo caminhando, e quando você chegava numa casa, a primeira coisa que fazia o que é? O dono da casa mandava o criado ir lá e lavar os pés do seu convidado. E nessa situação, uns ficaram olhando para os outros. Quem que vai fazer esse negócio? Cadê o criado? Está aqui a água, está aqui a toalha, está aqui a bacia, mas quem que vai fazer isso? E aquilo ali entristecia o coração de Jesus, porque ele sabia que o que dominava o coração dos discípulos era justamente o quê? A inveja. Almejavam posições, discutir para ver quem seria o maior no reino dos céus. Esse era o problema. Então ninguém se dispôs a fazer o trabalho que era de quem? De um criado. E eu pergunto, será que isso não acontece hoje? Será que quando é anunciada a Santa Ceia, será que nós não fazemos o exame do nosso próprio coração para que a gente possa participar dela corretamente? Será que os nossos sentimentos que nós nutrimos, será que esses sentimentos, ainda assim, durante a cerimônia, prevalecem? Ou nós acatamos a ordem de Paulo lá em 1 Coríntios 11, 28, que o homem deve examinar a si mesmo? E aí então, irmãos, Jesus sabendo disso, ele tira suas vestes, toma a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O dono do universo, fazendo um serviço que era um serviço
vamos dizer assim, um serviço bem humilhante. E ele, tomando lá água, começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele instituiu ali a substituição da Páscoa. A partir dali, ele faria um grande memorial de quê? Do seu sacrifício por nós. A Páscoa ela era substituída pela Santa Ceia. E isso fez com que é um memorial do sacrifício do que Deus fez por nós, né? E ela serve também as ordenanças do lava-pés e da ceia. Vocês já prestaram atenção no seguinte, que a maioria das denominações evangélicas, elas não têm a cerimônia de lava-pés? É só do pão e do suco? Vocês já repararam? Uma vez perguntaram para o Leandro Quadros se está errado. Ele disse, não está errado. Eu acredito que não esteja errado. Mas, para ela que seja completa, ela tem que ser lava-pés e depois participar do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque é um serviço de comunhão. Como é que eu digo que eu estou bem com Deus se eu não estou bem com o meu próprio irmão? Como é que eu vou abrir minha boca e dizer para Deus que eu sirvo a Ele corretamente se eu não tenho comunhão com o meu próprio irmão a quem vejo? Então, a Santa Ceia, ela constitui também um serviço de comunhão, de uns para com os outros. Então, vamos a elas. Falar de lava-pés. A cerimônia de lava-pés, irmãos, eu não vou entrar assim nos detalhes assim normativos, essas coisas de... Mas tentar que a gente possa entender o que é que cada um significa, né? A sua simbologia e o que elas podem trazer para a nossa vida. Certo? Essa questão mais doutrinária, mais profunda, assim, eu não... Mas só para a gente poder entender o que é que significa cada uma delas. Certo? Então a cerimônia de lava-pés, irmãos, como Cristo estava substituindo a Páscoa dos israelitas, era costume, como está lá em Êxodo 12, antes da semana dos pães asmos, os israelitas deviam remover da sua casa todo o fermento e todo o pecado. Eles deviam tirar das suas casas todo o fermento do pecado. E quando a gente anuncia que é a Santa Ceia, nós devemos fazer isso também, para que a gente possa analisar a nossa consciência, a nossa vida, e remover a partir dali todo o pecado que a gente possa ter. Começa aí. Para que a gente possa fazer o exame da nossa consciência e assim nós podemos participar da ceia do Senhor. Devem os crentes confessar todos os seus pecados e deles se arrepender, incluindo o orgulho, a rivalidade, inveja, espírito de ressentimento e egoísmo, antes que a gente possa experimentar o verdadeiro sentido, o verdadeiro sentimento profundo e real com Cristo. E qual é o significado dessa ordenança? É um memorial da condescendência de Cristo. Agora você preste atenção. Você que tem posição, você que tem dinheiro, você que é famoso por alguma coisa que você faça lá fora, fica lá fora. Fica lá fora. Aqui dentro, nós todos somos um. O nosso amém, tanto faz do analfabeto como o mais letrado que existe. Do mais humilde, desempregado, ao milionário. O amém dele vale mesmo para Deus, do mesmo jeito. Então a cerimônia de lava-pés, ele institui e nos ensina que a humildade, a condescendência de Cristo, a sua magnitude, o seu altruísmo, fez com que ele ele faria qualquer serviço, mesmo que as pessoas julgassem que fosse humilhante, mesmo que seja humilde, mesmo que seja rasteiro aos olhos humanos, mas ele faria de qualquer forma para que alcançasse qualquer alma, para que pudesse salvar qualquer alma.
Então, se você está achando que você é tal, que você é isso, que você é aquilo, lembre de 1 Coríntios 1, 27. Porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, as vis, as desprezíveis, as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Se você acha que você é alguma coisa, você está... 2 Coríntios 4, 7, diz o quê? E tendo este tesouro, presta aqui, irmão, só a Bíblia. E tendo este tesouro em vaso de barro, nós somos o quê? Nós não somos barro? Tendo este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Então a condescendência de Cristo, a primeira coisa, a humildade, o altruísmo, a magnitude de Deus não fez com que ele se recusasse a lavar os pés de seus próprios discípulos. Então essa é a primeira. Essa é a primeira. Para que a gente possa entender e a gente aprender e gravar a importância que é a Santa Ceia. Significado. 2. É o símbolo de uma purificação mais ampla. A gente lava os pés, mas aquilo ali significa uma limpeza de quê? Do coração. Aí Pedro falou, Senhor, lava também não só os pés, mas o corpo todo. Quando Cristo diz, não, vocês já estão lavados, não necessitando senão lavar os pés, ele está dizendo que aquele que foi batizado não precisa se batizar de novo. Aquele que foi batizado não precisa. Ele precisa lavar os pés para que ele, por quê? Porque quando a gente anda na vida cristã, irmãos, a gente tropeça ou não? A gente tropeça ou não? A gente falha ou não? Então, isso nos mostra que, apesar de a gente querer seguir a Deus, que a gente querer fazer o que Ele manda, mas sempre existe o tropeço, sempre existe alguma falha. E isso nos remete para quê? Para que a gente possa, de forma contínua, de forma regular, por meio do lava-pés, a gente possa remover esses pecados. A lavagem por si mesma, ela não pode purificar ninguém, não pode purificar pecados. Só Ele pode nos purificar, mas tem que participar. Nós devemos participar. 3. Uma lição de perdão. A atitude perdoadora entre os participantes indica que a purificação simbolizada pela ordenança se tornou efetiva. Somente quando perdoamos é que nós podemos experimentar o perdão divino. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes os homens as vossas ofensas, Deus também os perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus não vos perdoará. É simples assim. Como é que você quer perdão se você não tem coragem de perdoar? Muitas vezes as pessoas elas gostam de julgar, elas gostam de maltratar, elas gostam de ficar apontando o defeito dos outros. Mas se ela esquece de que ela também é do mesmo jeito pecador, pode ser, não, obviamente, do mesmo pecado que a outra cometa, mas sempre existe um pecado que a gente não atenta. E muitas vezes também nós temos os pecados acariciados. E se essa ira que nós desejamos para o outro, porque ele pecou, ou então nos ofendeu, por que então nós queremos isso para ele se nós também estamos sujeitos às mesmas coisas? Então a atitude de perdoar também faz parte, porque, não é, pastor? O marido e sua esposa, eles participam. Os casais casados, eles participam. Mas nada impede de que o marido faça a Santa Ceia, a lavagem de pés com outro homem, nem a esposa com outra mulher. Se você tem alguma coisa contra alguém, a hora de se você pedir perdão é a hora da lavagem dos pés. Jesus instruiu, deveis lavar os pés uns dos outros. Devemos estar dispostos tanto a lavar os pés dos outros, como também eles lavarem os nossos. E assim eu pergunto também, quem aqui não depende e quem aqui não precisa de uma autoridade espiritual? Quem? Será que nós não precisamos de conselho, irmão?
Será que a gente não precisa de uma orientação espiritual? Porque quando nós lavamos os pés e deixamos os outros lavarem os nossos, nós estamos dizendo também que nós dependemos espiritualmente deles. Essa é a essência também do lava-pés. Quarto, companheirismo com Cristo e com os crentes. É difícil, aliás, é fácil, é agradável você lidar com quem você não gosta? Mas até a Bíblia, no Novo Testamento, quando ela diz assim, suportando-vos uns aos outros, não quer dizer que essa palavra diga, no sentido mais rasteiro, no sentido mais pejorativo, está dizendo que você tem que dar suporte, você tem que dar atenção, você tem que dar cuidado. O suportar não é aturar, não é aguentar, é você dar suporte. Vou fazer a pergunta de novo. Como é que você diz que ama a Deus se não ama ao seu irmão? É o que João pergunta lá em 1 João capítulo 4, verso 20. Como é que eu digo que amo a Deus que não vejo e não amo a meu irmão a quem vejo? Aí no 21 tem a sentença. Dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ajoelhando-nos diante deles, regozijamo-nos com o fato de viver com eles por toda a eternidade. Existe uma história engraçada que uma vez uma turma fazendo um turismo pelo céu, ele foi mostrando os bairros, como se o céu tivesse bairros. Ele, aqui é os bairros dos presbiterianos, aqui é dos assembleanos, ali é dos... Aí quando ele apontou assim, aquele ali, vocês não podem, quando a gente chegar naquele bairro, você não pode fazer zoada, você não pode fazer nada. Fiquem em silêncio, porque aquele bairro ali é dos adventistas. Como é que dizemos que vamos para o céu, que nós queremos ir para o céu, que o Senhor volte para nos buscar, se lá todos vão ter que conviver de forma harmoniosa? Ou acha que lá vai ter desarmonia? Vai ter confusão, vai ter picuinha? Tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência eterna. Tudo que é ligado aqui, é ligado lá. E se nós estamos aqui hoje, quando a gente celebra a Santa Ceia, nós estamos também com a nossa mente voltada para quando Ele voltar, para a eternidade. Vamos para a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, ela é uma celebração festiva, de alegria, de satisfação, de gozo. Não é uma situação de tristeza. Você fazendo o seu autoexame, você tem que fazer durante a semana, durante os dias antes, e até mesmo durante o lava-pés, reconhecendo o seu pecado, perdoando, sendo perdoado. Mas quando você vem tomar a Santa Ceia, você deve tomar ela com alegria. E não mais com tristeza. E não com tristeza. Porque não faz sentido, né? A cerimônia de lava-pés já propiciou a oportunidade, confissão de pecados, reconciliação e perdão. E qual é o significado, então? Como a gente sabe que ela ocupou o lugar da Páscoa no Antigo Testamento, e ela encontrou seu cumprimento quando? Quando Cristo ofereceu a sua vida no Calvário por nós. E qual é o seu significado? Comemorar a libertação do... Assim como a Páscoa simbolizava a libertação do Egito, a Santa Ceia deve significar para nós a libertação do pecado. Examine o homem a si mesmo. Tem que fazer um exame de consciência. E a partir dali, me tornar uma nova criatura. Renovar os meus votos de batismo. Me regenerar.
reconhecer o meu erro e melhorar, me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. O sangue do Cordeiro Pascal aplicado nas ombreiras e vergas protegeu os habitantes da morte, os israelitas, os hebreus, da morte. Assim como o sangue também de Cristo nos protege da morte eterna. Justamente pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós. Dois. Por que a gente usa como simbologia o suco da uva e o pão? O que é que isso significa? Mas não é qualquer pão. Não é qualquer suco de uva. O pão ele tem que ser como? Sem fermento. E o suco da uva? Tem que ser puro, tem que ser sem álcool. Sim ou não? O pão ele tem que ser sem fermento, por quê? Porque o fermento ele representa o pecado. E como é que ele vai simbolizar o corpo de Cristo? Como é que ele vai simbolizar o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Se ele vem com o símbolo do pecado. Então por isso que o pão ele tem que ser sem fermento. E o suco da uva puro. Somente o suco puro ele poderia representar o quê? A imaculada perfeição purificadora do sangue de Cristo. E é por isso, eu estava vendo um vídeo esses dias, e eu tenho uma Santa Ceia numa igreja, e não sei se era o filho do pastor, não era ninguém, aí o filho estava pegando o pão, pegou um copo desse tamanho e estava comendo e bebendo daquilo que ia ser a Santa Ceia. Eu achei aquilo ali, eu me vi naquele menino, como eu disse para vocês no começo, na primeira vez que eu fiz a Santa Ceia. Comendo sem entender a simbologia, sem entender nada. Achando que é brincadeira, achando que é só mais um elemento ali para matar a fome e matar a sede. E no nosso caso ainda reclamar porque era pouquinho, né? Porque ainda é pouco. E é por isso, irmãos, também que quando sobra alguma coisa, não fica para ser reaproveitado e nem ser doado. Ele tem que ser o quê? Tem que ser enterrado. Acabou a Santa Ceia, a simbologia do corpo e do sangue. Se sobrar, ela tem que ser eliminada. Não é para encher bucho de ninguém. Não é para fazer a alegria de ninguém. É para ser. Por quê? Porque ali está simbolizado o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o seu sangue que purifica de todo o pecado. O que mais? O comer e o beber. Interessante. Toda vez que nós nos alimentamos, nós estamos o quê? Nós estamos comendo e nós estamos o quê? Consequentemente, nos nutrindo. O comer e o beber do pão, além de simbolizar o corpo e o sangue de Cristo, ele representa o quê? Nós nos alimentarmos da sua palavra. É por isso que a toda cerimônia ela tem que ter acompanhada de quê? Da palavra. Aquilo ali nos nutre para que nós possamos entender e ver que através da sua palavra que nós temos a oportunidade hoje de fazermos isso, de celebrar essa maravilha. E é ela mesma que testifica de quem? Do próprio Deus. Nós chegamos ao conhecimento dele como? Através da palavra. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu. E como é que nós vamos conhecer se nós nos alimentamos dela? Como eu tive aqui na última vez. Falei sobre o quê? A questão da igreja deixar a palavra de lado. O que é que leva essa brincadeira? Qual é a tragédia que isso leva? Porque lá em Oséias 4:6, não diz que o que destrói a igreja é perseguição,
Não diz o que destrói a igreja é a inveja. Não diz o que destrói a igreja é o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. O que a irmã Vera fez aqui, irmãos, quando terminou a escola sabatina, não era nem para existir. A obrigação de todos nós é estudarmos a lição da escola sabatina diariamente. É triste hoje você ver, quando você chega na escola sabatina e você vê meia dúzia de irmãos. O povo prefere chegar só para a segunda hora e não entende que o culto começa na escola sabatina. É quando você estuda na sua casa e você vem partilhar aqui o que você aprendeu, as suas experiências e principalmente aprender com seus irmãos também. Então, quando a gente come e bebe, a gente não está só simbolizando, mas também estamos alimentando da palavra. É por isso que tem que ser acompanhado sempre da palavra. Porque nós vamos à igreja para quê? Para aprender. E a gente só aprende através de quem? Da palavra. Não vamos brincar não, irmãos. É isso que o diabo quer. É tirar a palavra da minha vida, da tua vida e da igreja. Segundo, comunhão coletiva com Cristo. Você pode estar debaixo de luta, você pode estar debaixo de temporal, você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Mas a Santa Ceia significa que você realmente tem um Deus, que você quer servir a Ele fielmente, apesar de todos os problemas que você possa enfrentar. Você entende que essa cerimônia é uma cerimônia que nós temos verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. O pão partido, ele é um só. Sim ou não? O pão chega a um só. Quando você parte o pão, apesar de ser em inúmeros pedaços, mas ele não deixa de ser o mesmo pão. Ele não deixa de ser o mesmo pão. Então nós, como somos muitos, como somos espalhados pela terra, mas isso nos une e nos mostra que nós pertencemos a um único Salvador. Isso nos mostra que nós pertencemos a um único Salvador, apesar de sermos muitos. E testificamos que pertencemos a um corpo, cuja cabeça é quem? Cuja cabeça é quem? Terceiro, essa para mim é o auge da celebração. Por quê? Porque você não está experimentando só aqui no presente. Quando você faz a Santa Ceia, você está colocando somente quando? Quando ele voltar. Quando ele voltar. A Santa Ceia não só nos remete ao passado, ele não só nos mostra o presente, mas ele também nos joga para o futuro. Porque quando Cristo voltar, nós também vamos fazer isso lá. Nós também vamos fazer uma grande ceia lá. E se nós deixarmos de participar aqui, como é que nós vamos participar dessa grande ceia lá? 1 Coríntios 11, 26 diz o quê? Quando comerdes deste pão e beber desse cálice, anunciais a minha morte até que ele venha. Até que ele venha. O serviço da comunhão cobre o espaço entre o Calvário e o segundo advento. Entre a morte na cruz e a volta de Cristo. Vincula a cruz ao reino. Une o já ocorrido com o ainda por ocorrer. Mantém unido o sacrifício do Salvador e sua segunda vida. Salvação já suprida e salvação consumada. Proclama que Cristo encontra-se presente por meio do Espírito até que ele volte. Não é uma brincadeirinha. Outra coisa, as palavras de Cristo em Mateus 26, 29. E digo-vos que esta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que ele beber novo, convosco no reino do meu Pai. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso?
Quem, irmão? Obrigado, irmão. Obrigado. É o próprio Salvador que está dizendo isso aí. Essa ceia aqui eu não vou comer mais. Mas eu só vou voltar a comer essa ceia com vocês quando eu voltar. Quando vocês estiverem no meu reino. Elas voltam à nossa fé em direção à celebração futura da ceia da comunhão com o nosso Senhor em seu reino. A ocasião é o grande festival da ceia das bodas de cordeiro, que está lá em Apocalipse 19, verso 9. Esse é o evento supremo ao qual aponta a ceia do Senhor. O gozo da futura glória que veremos por meio de companheirismo pessoal com Cristo em seu reino eterno. Mas ele nos alerta. Está lá em Lucas 12, versos 35 ao 37. Cingido esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar e ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo vocês possam abrir. Bem-aventurados, felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontra vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. É o próprio Deus que vai servir. Assim como ele fez com os discípulos, lá, quando nós estivermos no seu reino, é ele mesmo quem vai servir a ceia para a gente. Vocês já imaginaram, irmãos, a importância da simbologia, o que significa a cerimônia de lava-pés e dia da Santa Ceia? Vocês já imaginaram, irmãos? O quanto a gente não dá importância, o quanto tem gente que faz de qualquer jeito, o quanto as pessoas não ligam, não querem participar, porque acham besteira. Mas tudo isso está ligado, porque além de ele ter deixado para nós, essa celebração que nós fazemos aqui de forma imperfeita, nós vamos fazer com ele de forma perfeita lá no céu. É isso que muitas pessoas não entendem. Não entendem a simplicidade, mas também a grandeza desse ato. Certa vez, um monge budista, conversando com um missionário, ele pediu para que o missionário pudesse dizer para ele algum comportamento do cristianismo. Aí ele foi ler João 13. E quando ele terminou de ler essa passagem que nós lemos, o monge ficou calado, ficou meio assim abismado, e disse: como é? O professor, o criador da religião de vocês, lavou os pés dos alunos? E o missionário disse: foi. E o monge então ele refletiu: agora sim eu entendo a essência do cristianismo. A essência do cristianismo não é querer ser melhor do que ninguém, mas de servir. Nós estamos estudando esse trimestre, começamos agora, semana passada. Estamos estudando o quê? A missão que Deus nos deu. Então, assim como ele é missionário, nós também devemos ser. Alcançarmos aquelas pessoas que nós podemos, e o trabalho que nós fazemos, pode ter certeza que a gente vai alcançar muito mais pessoas que a gente nem conhece, a gente só vai ficar conhecendo no céu. É aquela frase besta. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. E Paulo, ele sintetiza tudo isso, irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor também vos escrevi. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice do sangue da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso toda vez que o bebê diz em memória de mim. Você está vendo? Ele está fazendo em memória de Cristo. Memória. Trazer a memória é o quê? Aquilo que você fez, você tem lembrança do passado. Então, se nós temos hoje uma esperança de que nossos pecados vão ser perdoados, se nós temos a convicção de que Ele nos perdoou,
Se nós temos a convicção de que a sua graça nos salva, é porque na Santa Ceia a gente faz o quê? Um exercício da memória do que ele fez por nós. Então, para que a gente possa participar aqui hoje, foi pago um alto preço. E o verso 26 diz o quê? Toda vez que o bebedes e comedes, anunciais a minha morte até que ele, anunciais a sua morte até que ele venha. Então, já remete para onde? Para o futuro. Nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos com ele para o céu. Se nós temos a certeza que nossos pecados foram apagados, se nós temos a certeza da salvação, é porque ele um dia vai nos buscar. Vem nos buscar. O versículo 28, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição, não discernindo o corpo do Senhor. Você fazer um autoexame. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui não peca? Quem aqui não peca? Você não pode deixar de participar da Santa Ceia, porque ela é aberta a todo aquele crente que crê. Você é batizado, você é membro adventista batizado, você tem que participar da Santa Ceia. Você tem que fazer a sua autoanálise, sim, mas você não pode, porque a partir daquele momento você tem que pedir força para Deus para que Ele possa remover o seu pecado. Para que você possa ter força e mudar. Para que você possa realmente começar uma nova caminhada. Vou dizer outra coisa para vocês aqui com vergonha. Em 2019, eu estava passando problema com a minha casa. Teve 3 Santas Ceias na igreja nesse período. 3. Eu não participei de nenhuma das 3. O diabo estava tentando fazendo aquela situação. E você vê que quando acontece com você, você pode até relevar. Mas quando você vê a sua família sofrendo por conta de safadeza dos outros, você perde a cabeça. E eu dizia assim para mim, eu vou matar todos os 3. Eu acho que eu já contei aqui. 3 fizeram aquela casa. Eu vou matar todos os 3. Cheguei até para ficar de plantão na frente do condomínio de um. Um eu sei onde mora. O outro eu sei onde trabalha. O terceiro eu não sei nem onde mora nem trabalha, mas eu acho bem ligeirinho. E aquilo ali tomou uma proporção no meu coração que eu não me sentia digno de tomar Santa Ceia. Por quê? Porque a autoanálise que eu fazia eu pensava que aquilo ali era um impedimento para que eu não participasse, mas é o contrário, aquilo ali, a Santa Ceia, era para justamente me mostrar. Eu nunca vi tanta ceia perto uma da outra. Para falar a verdade, irmão, pastor Sérgio. Foi assim um período assim, um próximo da outra. Mas aquilo ali era para que Deus pudesse o quê? Fazer morada no meu coração. A partir do momento que eu refletisse no sacrifício que ele fez, na sua humildade, no que significa o pão e o sangue, o seu corpo e o seu sangue. Aquilo que ele prometeu fazer conosco quando viesse e estivesse no seu reino. Aquilo ali era para mostrar que o que acontece aqui vai passar. E se eu tivesse feito aquela Santa Ceia, com certeza, eu não teria passado no ano seguinte, no 2020, o que eu passei. Entrei em parafuso em 2020. Então a Santa Ceia é uma oportunidade que nós temos de refletir. E a partir daquele momento, remover de todo o nosso coração aquilo que nos impede de chegar a Deus. O verso 33 diz o quê? E quando vos chegardes para comer, esperais uns pelos outros. Isso significa comunhão. 1 Coríntios 11, verso 30. 33. Você não faz nada só, você tem que ter comunhão. Como a gente viu aqui, a gente viu nos islãs. A gente aprendeu que é uma comunhão. Senhor, tu não vai me lavar os pés, não. E o que Cristo falou? Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E quem não atenta para a ceia, como eu já falei, capítulo 11, 1 Coríntios, verso 30. Existem muitos fracos, doentes e os que dormem.
a verdadeira essência da cerimônia de lava-pés e da Santa Ceia. Não é uma brincadeira. Não é uma forma que o pastor encontra de reunir a igreja para todo mundo participar. Não, não é só isso não. Tem muito mais. Tem muito mais. Como a gente aprendeu. Então já dá 11h20 já, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos realmente ser lavados. Nós possamos ser purificados pelo sangue de Cristo. Que a nossa vida a partir de agora possa ser, não que a gente não vá pecar, isso não garante nada. Mas se nós possamos entender que o sacrifício, que o seu corpo, que o seu sangue, ele pode nos libertar de qualquer pecado, de qualquer falha, de qualquer problema. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe.